Boa noite, abençoado e abençoada, sejam todos bem-vindos. Começamos já pedindo para você aí, ó, se você está no Instagram, que você possa seguir o nosso perfil, compartilhar essa nossa live. Se você está no YouTube, que você possa seguir o nosso canal e compartilhar com a pessoa que você acha que vai ser útil, tá bom? O que nós vamos falar hoje? Nós iremos falar hoje nesse assunto aí, que foi o assunto mais comentado nas redes sociais nas últimas 3 semanas, não só nas redes sociais, mas como nos jornais, na TV, em todos os lugares, a famosa escala 4x3. E aí, a escala 4x3 no Brasil é uma oportunidade ou uma armadilha? E aí, hein? Então, e ó, fica tranquilo, no nosso canal nós somos suprapartidários. Isso quer dizer o seguinte, que nós não temos partido nenhum, nós não iremos falar pela visão política. Não me interessa quem fez a live, quem fez a lei ou quem não fez, quem é a favor, quem é contra. A gente não vai falar sobre isso. Nós iremos falar sobre a parte da inteligência emocional, a parte de como o ser humano iria se dar bem ou não com essa escala, tá bom? E aí a gente vai ver aqui no decorrer da live alguns exemplos dos países que usam hoje essa escala 4x3 e eu quero trazer para vocês uma curiosidade. Você já ouviu falar na escala 8x3 diária? Então quem está chegando aí, eu queria que você respondesse. Você já ouviu falar na escala 8x3 diária? Nós iremos falar sobre ela daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu já quero pedir que você que está entrando no Instagram, aperta o aviãozinho, aperta no coração, chama aí, convida mais alguém que já discutiu com você esse assunto. E como eu já falei, nós não iremos debater a parte política, tá bom? Para mim, não faz a menor diferença se quem tem o projeto, se é de esquerda ou de direita, se quem é a favor ou quem é contra. Para mim não faz diferença a sua visão política. Nós iremos falar no aspecto psicológico e no aspecto da inteligência emocional. Como isso afeta o ser humano, tá bom? Sendo aprovado ou não. Eu quero trazer para vocês um nível acima disso, para que você tenha uma vida superior, uma vida melhor, uma vida alegre, uma vida feliz, independente dessa 4x3, 6x1, 7x1, 5x2, independente disso, nós iremos ver aspectos importantíssimos sobre como você pode usufruir do seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá então. Você que está chegando aí, você está ouvindo, o áudio está legal? Dá um joinha, dá um coraçãozinho aí. A Ana Paula falou que não conhece, deu boa noite. Seja bem-vinda, Ana Paula. Não conhece a escala 3x8. 3x8, legal. Eu vou dizer para vocês, fiquem aí com a gente até o final, que vocês vão entender o que é essa escala 3x8 diária. Aí eu quero dizer para você o seguinte, sendo aprovada a escala 4x3 ou não, você vai poder passar a utilizar a escala 8x3 hoje mesmo, tá bom? O Rodrigo disse que sim. Não sei se é pro áudio ou se é para quem conhece a escala. Qual dos dois, Rodrigo? Dinalva, boa noite. Dinalva, boa noite. Seja bem-vinda, Dinalva. Saudade de você, viu? Então, Rodrigo, você disse sim para o áudio legal ou você disse sim que entende, que sabe qual é a escala 3x8? Áudio, ok. O áudio, tudo ok. Pronto, o áudio está ok. E a escala, Rodrigo, você já ouviu falar? Já ouviu falar? Você já ouviu falar? Nós temos uma participante Vai ter uma VIP. terceira voz hoje. Hoje teremos uma terceira voz. Então, eu vou explicar para vocês. Eu também não conhecia essa escala 8x3, tá? É uma escala diária e é muito interessante que as coisas que nós não conhecemos, a gente tende imediatamente a recriminar. A gente tende imediatamente a colocar defeito. Por mais mindset que você tenha, por mais mentalidade que você venha trabalhando, quando é algo que a gente nunca viu, o estranho, a gente tem uma tendência de ser contra o que é estranho. Guilherme disse que também tá com saudade, o Rodrigo disse que não conhece. Ótimo, então quero que vocês fiquem atentos aí, ó. Já manda para alguém, ó. Independente de você trabalhar 6x1, 7x1, 5x2 ou que essa escala 4x3 passe ou não, eu quero dar para você uma alternativa, você começar já a partir de hoje. Hoje já está tarde, né? A partir de amanhã, você entrar na escala 3x8 diária.
tá bom? Você já tem acesso a ela, você só não sabia e de repente, a gente vai ver aqui no decorrer da live, de repente você não se sente merecedor. Eu quero que a palavra de hoje, a palavra-chave, eu quero que você escreva aí, a palavra é desfrute, tá bom? A palavra-chave de hoje vai ser a palavra desfrute. Eu queria que se você pudesse escrever aí nos comentários a palavra desfrute e eu queria pedir um favor para todo mundo que está chegando. Essa live vai ser postada depois aí no Instagram. Se você pudesse fazer essa gentileza para a gente de depois voltar nessa live aqui no nosso canal e ir lá nos comentários e escrever a palavra desfrute, seria muito legal para a gente, tá bom? E quero convidar você para nos seguir no YouTube. O nome do nosso canal no YouTube é Método Gift. Gift é presente em inglês, que você escreve G-I-F-T. Essa live vai ser postada lá amanhã e você vai poder ver os slides, né, o material que eu tenho feito aqui. Não dá para postar no Instagram, mas você vai poder depois acompanhar os números, os dados, os países que hoje estão na escala 4x3. Vocês sabem qual é o salário que eles recebem? Os países que nós iremos falar hoje é Holanda e Dinamarca. Lá eles usam a escala 4x3. E tem dado certo. Mas e aí? Qual é o salário deles? Para eles trabalharem só 4 dias e folgarem 3. Fiquem aí que a gente vai trazer todos esses dados aí. Então vamos lá. Imagine ter 3 dias livres por semana, mais tempo para descansar, curtir a família ou se dedicar a projetos pessoais. Mas será que o brasileiro está preparado para essa realidade? Você já parou para pensar nisso? Se você hoje tivesse 3 dias livres a mais, se você trabalhar segunda, terça, quarta e quinta e tivesse folga sexta, sábado e domingo, você estaria preparado para que esses 3 dias realmente fossem dias de descanso, dia de curtição, dia de lazer, dia de bênção, dia de um projeto? Ou você, de repente, iria arrumar mais estresse para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Eu ia trabalhar, né? Porque eu trabalhei em 3. Porque o que acontece é o seguinte, antes da mudança externa, tem que ocorrer a mudança interna. É isso que a gente sempre fala no método GIFT, que é o equilíbrio. Você precisa equilibrar seu corpo, sua mente e o seu espírito. Vamos começar a falar então aí sobre a escala 8x3. A Lu falou, com certeza. Com certeza o quê, Lu? Tu ia na minha, junto comigo, ia trabalhar em 3 lugares? Diga aí. Com certeza iria trabalhar em um emprego a mais, Lu, ou com certeza a gente precisa mudar a mentalidade? Vamos lá então, o que é a escala 8x3? Eu fui morar na Austrália, fui para a Austrália em 2017. Ela respondeu? Ela falou que é descansar. Descansar. Uma pessoa experiente, né? É outra coisa. É uma pessoa com mentalidade. Mentalidade, em inglês, seria mindset. Mindset é uma palavra muito mais do que só mentalidade, mas a palavra em português que mais estaria próxima seria mentalidade. Quando a gente fala mindset, dentro do campo da psicologia, dentro do campo do life coach, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria caixa de ferramentas. Mind é a sua mente, set é como você organiza as coisas. Seria uma caixa de ferramentas organizadas. Então, mindset, se a gente fosse traduzir no nosso contexto de hoje, seria você ter uma caixa com muitas ferramentas e você sabendo como utilizar cada ferramenta. Então, melhorar seu mindset seria melhorar suas habilidades. É você saber mais quem é você, entender mais como você reage às situações de trabalho, como você reage quando você está com muito trabalho nas costas, como você reage quando você está descansado, como você reage quando está com preguiça, como você reage quando está cansado, como você reage quando está nervoso. Então, o mindset é você perceber todas essas nuances e se programar de qual seria a melhor reação a fazer. Então, melhorar o mindset dentro de um português mais comum seria melhorar a sua mentalidade. Seria você evoluir dentro do seu dia a dia. E quando eu cheguei na Austrália em 2017, eu fui para a Austrália com a minha caixa de ferramentas brasileira. Eu fui com a mentalidade de um brasileiro. E qual era a minha mentalidade? Eu trabalhava com dança, tinha dias que eu trabalhava 16 horas no mesmo dia. Eu cheguei a trabalhar 16 horas no mesmo dia. Normalmente eu trabalhava 12, 10, eu dava em média 6 aulas, 8 aulas por dia e à noite eu trabalhava 4 horas como personal. Então se eu desse 8 horas,
eu trabalhasse 4, eu tinha trabalhado 12. Se eu desse 6 horas e trabalhasse 4, eu trabalharia 10. Então, a minha média era 10 horas por dia e eu não trabalhava na segunda-feira. Então eu cheguei e onde eu trabalhava como personal dance, eu entrava mais ou menos 8 horas da noite, saía meia-noite ou então entrava 10 e saía 2 da manhã. Ou seja, eu sempre trabalhava por volta, eu chegava em casa mais ou menos 2, 3 horas da manhã. Então os lugares nos quais eu trabalhava funcionavam pelo menos até 1 hora da manhã, era o meu dia a dia. E a gente tem esse viés, a gente tende a achar que o que é normal e comum para a gente é normal e comum para todas as outras pessoas e a gente passa a recriminar quando a gente vê diferente. Então eu cheguei na Austrália, eu cheguei lá para estudar inglês, foi o meu objetivo. Eu fui para estudar inglês em 2017 e no máximo voltar em 2018. Esse tinha sido o meu plano inicial. E fui para a escola de manhã e tal. Eu me dei uma semana, quando eu cheguei na Austrália, de reconhecimento. Eu não cheguei já procurando emprego. Eu fui fazer as aulas e durante essa uma semana eu não procurei emprego. Eu fiquei por conta de mim mesmo, não fui bancado por ninguém, fui bancado pela dança, né? Eu fiz um pé de meia e me dei uma semana. E eu comecei a achar coisas muito estranhas. Eu ia para os shoppings e normalmente eu sempre lanchava 4, 5 horas da tarde, que eu sempre jantava à tarde, né? Eu jantava aqui no Brasil 10 horas da noite. E aí eu comecei a procurar lugares para lanchar 4, 5 horas da tarde. E sabe o que acontecia? Tudo fechado. 4 horas da tarde eu falei, ué, mas hoje é feriado? Eu perguntava para as pessoas, hoje é feriado? Porque eu não conhecia o calendário de lá. Eu falei, deve ser algum feriado hoje. Aí eles falaram, não, aqui a gente transfere os feriados para segundas-feiras. Uma coisa interessante que de repente você não sabe. Lá na Austrália, se algum feriado cair no meio da semana, eles puxam para segunda-feira. Alguns estados nos Estados Unidos fazem assim também. Eu falei, mas se hoje não é feriado, por que, que a lanchonete está fechada às 5 horas da tarde? Aí a pessoa olhava para mim com o maior cara de, oxe, tá doido, é? Ela fecha às 4. Eu falei, mas fecha às 4 por quê? Qual o motivo? O cara tá doente, vai vir outro funcionário? Não, fecha às 4. Como assim você não sabe? Eu é que era, eu achando que eles estavam errados, mas eu é que era errado. E aí eu fui começando a ver, aí eu vi na rua isso. Aí eu fui no shopping, eu falei, no shopping não é possível, porque aqui em Brasília o shopping fecha 10 horas da noite. E 10 horas da noite tá tudo aberto, porque o shopping é o shopping é o conjunto das lojas. E eu fui no shopping 5 horas da tarde, eu tinha comido um açaí outro dia. Eu fui na loja, cheguei lá às 5 horas e estava fechado também. O açaí dentro do shopping center. Outro detalhe para você, tá? Você falar shopping em inglês, eles não vão entender igual a gente entende. Shopping em inglês quer dizer fazer compras. Se você falar que você I wanna shopping, eles vão entender que você fala, eu quero fazer compras. Se você quiser ir num shopping center, igual a gente fala aqui, você tem que falar mall. I wanna go to the mall. Esse foi uma das 1000 gafes que eu paguei nas minhas viagens internacionais. Então pronto, aí eu cheguei lá no shopping center e eu falei, ó, eu cheguei na loja, estava fechada, eu falei, mas no shopping? Que hora que fecha o shopping? Aí eles falaram, o shopping fecha por volta de 9, 10 horas. Eu falei, tá, agora são 5. Aí eles falaram, não, mas o que fecha é o shopping. As lojas fecham 4 ou 5. Aí eu falei, mas qual a utilidade? Eles falaram, não, tem alguns restaurantes, alguns restaurantes que vão até mais tarde, mas por conta do cinema. O shopping ficava até mais tarde por causa do cinema. E eu fui querendo entender, eu sempre fui muito curioso, e com uma coisa dessa não tinha como eu não ser. Eu falei, ué, mas por que trabalha-se e fecha até tão cedo? Esse pessoal não gosta de trabalhar, não? Eles não querem ganhar dinheiro? É o primeiro pensamento que eu fiz, ué. Se esse cara abre até mais tarde, ele ia ganhar o meu dinheiro. Eu fui lá para gastar e eles não quiseram, o meu dinheiro estava fechado. Várias vezes eu cheguei, tipo 5 e 1, e eu encontrava com pessoas lá e elas diziam, não estamos vendendo mais. Eu falei, mas o negócio está aí. Ela falou, não estamos vendendo mais. Eu falei, mas é só pegar, nós já fechamos o caixa. Muitas vezes isso aconteceu. E aqui no Brasil, você vai na lanchonete, o cara tá fechando, principalmente se é o dono, e você chega e pede uma água, ele te vende a água, ele quer vender. Então a gente tem essa mala de ferramentas, né, essa mentalidade nossa. E aí eu comecei a achar que eles eram preguiçosos, que eles eram burros, que eles não eram empreendedores, que eles estavam jogando dinheiro fora. E aí eles foram me explicar, eles falaram, não, aqui é o seguinte, a gente trabalha 8 horas por dia. Acabou as 8 horas, nós não trabalhamos mais. E eles não trabalham final de semana.
Pode, o australiano, tá? Não estou falando turista, não. O turista lá trabalha igual doido. Estou falando de cidadão australiano. Aí eu falei, tá, mas como é que é isso aí? Eles falaram, ó, a gente trabalha 8 horas, a gente dorme 8 horas, a gente trabalha 8 horas e a gente desfruta 8 horas. Ah, chegamos à escala 3 por 8 diária. Dorme-se 8 horas por noite, de noite até de manhã, né? Trabalha-se 8 horas e desfruta. O que é desfrutar? É aproveitar da melhor forma. É usar essas 8 horas em benefício próprio. Eu nunca tinha escutado isso. Eu gosto muito de ler, mas eu nunca tinha lido. E se já li, nunca prestei atenção. Eu nunca tinha escutado isso. Quando eu escutei isso, eu falei, mas como é que surgiu isso? Da onde veio isso? Funciona? Eles falam, sim, é o que a gente faz. 4 horas da tarde, eles vão para a praia. Eles vão fazer uma coisa muito comum na Austrália. Se você, quando vocês forem ver no YouTube, vai ver esse slide que está aí, ó. O Rodrigo falou, qualidade de vida, coisas que no Brasil não temos, infelizmente. Pois é, Rodrigo, por que que não temos? Porque o brasileiro não tem essa mentalidade. O brasileiro não tem na sua caixa de ferramenta essa habilidade. De repente, a gente não tinha essa informação e hoje eu estou trazendo para você. Porque você, Rodrigo, e todo mundo que está assistindo a gente aí, você tem essas 8 horas. Pensa aí com você. O que você está fazendo com essas 8 horas? A gente sabe que tem gente que dorme menos de 8 horas, tem gente que dorme mais do que 8 horas. Pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, eles recomendam que você durma de 6 a 8 horas por noite. Se você dormir 6, você vai ter 10. Você fala assim, ah, mas eu não durmo 8, eu durmo só 6. Sobrou 10, meu amigo. Então você tem 10 horas, fora as 8 horas de trabalho. O que você faz com essas 10 horas? Hoje, segunda-feira, né, nesse momento que a gente está fazendo a live, são 8 horas da noite. Então vamos fazer a conta. Se você dormiu 10 horas da noite, por exemplo, mais 8, daria 6 horas da manhã. Eu nem perguntei para a Jéssica. Daria 6 horas da manhã. Então você acordaria 6 horas da manhã. Vamos dizer que você use 1 hora para se arrumar e deslocar e chegar no trabalho. Então você chegaria no trabalho às 8. Você trabalharia 8 horas, 8 mais 8 dá quanto? 16. Você ia parar de trabalhar às 4 da tarde. Olha! Interessante, né? E aí às 16. De 16 até 10 horas, vamos dizer que você vai dormir de novo às 10 horas, aí a gente tem 16, que é 4, né? Então teria 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você teria mais 6 horas, porque você utilizou aí 1 hora para sair para o trabalho e 1 hora para voltar. Você teria 6 horas. E o que você fez com essas 6 horas? A Lu mandou, eu estou fazendo massagem na minha hora de desfrute. Olha, que coisa linda. Massagem eu recomendo demais para você que está assistindo a gente aí. Tem pessoas no Brasil que nunca receberam uma massagem. Tem E o muitos pior benefícios. do que isso é que tem muitas pessoas no Brasil que têm certeza que não merecem uma massagem. Que uma massagem seria gasto desnecessário, seria supérfluo, seria demais, seria ser metido, seria ser metida, seria querer se achar importante. E não é, você merece, seu corpo merece, você merece desfrutar. O Rodrigo falou, esse método funciona para o empresário ou para os funcionários também? Como é que é a realidade lá? Pro ser humano, o cidadão, independente dele ser o patrão ou seu empregado, eles desfrutam as 8 horas. Eu saí para surfar com o meu professor. O meu professor lá, ele também era empresário. Tanto o empresário quanto o funcionário, eles seguem essa trinca de 8. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. Aí a nossa mentalidade brasileira, que força o trabalho, você pensaria assim, ah, mas nessas 8 horas livres eu ia fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro. E aí esse dinheiro que você ia ganhar, você não ia estar descansando, sua mente ia estar sobrecarregada, você ia gastar esse dinheiro que você gastou, que ganhou a mais com o quê? Com remédio, com terapia, com consulta médica, com tratamento. Então, algumas coisas que você acha que você está dando o pulo do gato, que está fazendo demais, na verdade você está indo contra você mesmo. Descansar, o seu carro, você dá tempo para o seu carro descansar. Seu celular, você tem que recarregar seu celular. Então você, que é o ser humano de carne e osso, você precisa descansar. A Rosales,
É bom dormir meia-noite e acordar às 6 da manhã para trabalhar. De meia-noite às 6. De meia-noite às 6 dá 6 horas, está dentro, não tem problema. O que você precisa começar a ficar atento, se você vai trabalhar às 6, vamos dizer que às 6 você acordou, né? Então você vai trabalhar às 7, por exemplo. De 7 mais 8 horas, daria 3 horas da tarde. Você pararia de trabalhar às 3. Só que no Brasil a gente tem o fenômeno da hora do almoço, que são 2 horas de almoço. Esse é um detalhe, na Austrália não tem. Na Austrália o horário de almoço não são 2 horas. O horário de almoço é você que diz, porque você não ganha nada no horário do almoço. Tem os seus prós e os seus contras, né? Então, normalmente as pessoas almoçam em 15 minutos, meia hora. E aí, ele para almoçar, vamos dizer, meio-dia. Se ele almoçar em meia hora, volta meia hora. E aí, ele sairia às 4, ele vai sair às 4h30. Ele sairia às 4h30 da tarde. E de 4h30 da tarde até o horário de dormir, que se fosse meia-noite, ia dar aí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 horas de desfrute. O que você fez? Vamos hoje, segunda-feira, 8 horas da noite. Vamos dizer que você dormiu e acordou às 6 horas da manhã e começou a trabalhar às 8. Na situação do Brasil, você entrou 8 horas, parou meio-dia, tirou 2 horas de almoço, voltou às 2 e trabalhou até às 6. Então, de 6 da tarde, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos dizer que vai dormir meia-noite, 12, 6 horas. O que você fez com essas 6 horas? Hoje, segunda-feira. Ainda não deu meia-noite, né? Então ainda são 8 horas da noite. De 8 a gente tem 9, 10, 11. Você ainda tem mais 3 horas. Para quem dorme meia-noite, tá? Você ainda tem mais 3 horas. O que você está planejando fazer com essas 3 horas? Você realmente está procurando algo para desfrutar? Para descansar? Alguma coisa que você pode fazer e reverter para você mesmo? Ou esse tempo você está enfiando embaixo do tapete? A Lu disse, eu descobri o desfrute só depois que adoeci de tanto trabalhar, então repense, Jéssica. Lu, também, viu, deu uma crise o ano passado, em fevereiro. Passei uma manhã para conseguir tirar sangue e quando saiu o resultado era o cortisol alto. Pois é, cortisol alto, sinônimo de burnout. Burnout é uma palavra em inglês que está dominando o mundo inteiro. Se você fosse traduzir ao pé da letra, seria fogo para fora, pegando fogo para fora, de dentro para fora. Burnout é quando você está trabalhando mais do que o seu corpo dá conta. O Fernando falou um termo, qual foi o nome do que o Fernando falou ontem? O Fernando é meu irmão, ele é atleta. Rabdomiólise, é o músculo. Rabdomiólise. Olha que palavra, hein? Anota essa palavra aí, pesquisa aí no Google, ó. Rabdomiólise. É mais ou menos o burnout. O burnout é para o trabalho e esse rabdomiólise é para a atividade física, vai no músculo. Se você fizer tudo em excesso, minha mãe sempre falou isso, tudo exagerado faz mal. Até o remédio que você toma, se você tomar demais, o remédio vira veneno. Tudo é a dose. Aí a gente volta para o método GIFT, tudo é o equilíbrio. Então vai trabalhar? Trabalha, mas trabalha com equilíbrio. Vai se divertir? Se diverte, mas se diverte com equilíbrio. Vai fazer atividade física? Faça atividade, mas faça com equilíbrio. Tudo demais vai trazer prejuízos. Então o burnout hoje, que no funcionalismo público, professores, eu trabalho muito fazendo palestras e mentorias com professores, tem muitos professores encostados hoje com burnout. Porque esse é outro detalhe, que se a gente for entrar aqui vai levar muito tempo. Mas acaba que os melhores, eles acabam sendo prejudicados pelos piores. Então os professores que são responsáveis e gostam de ajudar, outros começam a se escorar neles, eles começam a ver que outros não estão fazendo da forma correta, eles tentam fazer o deles e tentam fazer o do outro. E aí no meio do caminho, bum, ele explode. Porque não tem tempo para descansar. O que os professores fazem? Leva trabalho para casa. O que faz no final de semana? Corrige prova. Então, enquanto teria que estar descansando, eu estou dando exemplo do professor, mas isso acontece com o empresário, isso acontece com o secretário, acontece com o advogado, acontece com o médico. A quantidade de médicos viciados em drogas para conseguirem estar acordados, e não só médico, mas policial, área da saúde, e essas pessoas estão fazendo achando que estão construindo um pé de meia. Elas estão construindo um caminho para o cemitério. Então é muito importante você entender que a sua saúde física e mental e espiritual, ela precisa vir em primeiro lugar.
que é o sinal aqui do método GIFT, ó. Você tem que cuidar de você. Você tem que estar bem no corpo, na mente e no espírito, para ter condições de ajudar o próximo. E nesse processo, você se aproxima de Deus, tá bom? Então, viver as 3 horas aí, ó, ver o que você está fazendo, começa a colocar no seu diário. Eu chamo de calendiário. Eu estou terminando um livro e no meu livro eu estou falando sobre o calendiário. O calendiário é o seguinte, o calendário inteiro é um dia só. Você dormiu, morreu, você acordou, nasceu. Então, o que você vai fazer hoje? Hoje você vai fazer o que você pode fazer da melhor forma que você pode fazer, porque você não sabe do dia de amanhã. Então, o melhor presente que você tem é o presente. Foi o maior presente que Deus te deu. É o que a gente fala na letra T do nosso método. Então, como é que eles fazem lá? Ó? Eles dividem o dia em 3 blocos de 8 horas, com tempo igual para trabalhar, dormir e aproveitar a vida. É muito comum as pessoas pararem de trabalhar às 4 e à tarde irem jogar bola, vôlei, vão muito para a praia. Aqui em Brasília a gente não tem praia, mas tem um lago, tem alguma outra coisa que você pode fazer. E vão fazer trilhas. A coisa mais comum que eu achei muito legal, eu não gosto de caminhar em mercado, em shopping, eu acho perca de tempo, mas caminhar na natureza eu gostei, eu descobri que eu gostei lá, que eu descobri que eu gosto lá. Então eles fazem muito trilha. Aqui em Brasília tem muito lugar para fazer trilha. O que é trilha? Eles chamam hiking. Não necessariamente subir, não é escalar, é caminhar na natureza. A água mineral aqui de Brasília ali tem muita possibilidade de trilha, o próprio parque da cidade, tem o Olhos d'Água ali na Asa Sul, aqui em Taguatinga tem o parque, o Tagua Parque, em Águas Claras tem o Parque de Águas Claras, saindo um pouquinho aqui tem o Tororó, tem muita possibilidade. A gente só precisa primeiro mudar a nossa caixa de ferramenta, nosso mindset e entender que você merece desfrute diário. Fala aí. Eu mereço. Nacional, muito bom. Fala aí, eu mereço. Eu mereço. Desfrute. Desfrute diário. Diário. Não é 30 dias no mês, no ano, não. Não é no seu aniversário, não é no feriado, não. É todo dia. Porque você tem um calendário, você tem um dia de vida, é o dia de hoje. Você não sabe se vai acordar amanhã, todo mundo dorme, mas nem sabe se acorda. Então é hoje, você tem 8 horas para você ter desfrute hoje. Começa a pensar, como é que eu vou fazer esse desfrute? Você pode ver um livro, ler um livro, ver um filme, e malhar para mim é desfrute, para algumas pessoas não é. Um indireta direta. Você pode ir ao cinema, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer tantas coisas. Tem pessoas que gostam de pintar, gostam de cantar, gostam de tocar. É alguma coisa que seja para você. Dançar. Dançar é um ótimo desfrute. Não é uma indireta, mas é direta. A gente vai falar no finalzinho sobre a possibilidade da dança também. Então vamos continuando aqui, ó. Você depois vai ver essa nossa live no YouTube, Método Gift. Aproveita para seguir a gente está precisando, tá? Podia estar roubando, matando, mas estou só pedindo para você ir lá no YouTube e pedir para seguir a gente, Método Gift, tá? Ana Paula falou: fui secretária de educação da minha cidade e quase morro de tanto trabalhar. Esse ano mudei tudo. Trabalho 6 horas e desfruto da dança e malha. Hoje consigo dar muito mais atenção à minha família e amigos. Olha que legal, secretário de Educação, hein? Depois dizem qual município aí, ó. De repente eu já até tive aí no seu município. Isso é uma coisa tão séria, a gente estava assistindo um filme ontem, Troca de Bebês 2, né? No filme mostra uma mulher advogada, que ela tem um filho pequeno, e ela tá saindo cuspindo fogo em todo mundo. E querendo uma promoção no trabalho. Promoção normalmente é mais trabalho. E aí o que ela percebeu? Que ela estava ficando doida, não estava tratando bem o filho nem o marido, estava acabando com a educação do filho e acabando com o casamento. Ela foi e resolveu sair do emprego. Eu não estou indicando ninguém sair do emprego, eu estou sugerindo que você valorize mais sua vida e entenda que você merece uma vida com qualidade. De repente, uma sugestão seja você trocar de trabalho. E aí ela trocou e ela passou a ter mais tempo. Ela viu que ela era uma boa mãe, ela só não estava tendo tempo para exercer. E ela viu que ela era uma boa esposa, só que ela não estava tendo tempo para exercer. E aí, como ela diminuiu o trabalho, aí você pensa assim, mas se eu passar a trabalhar menos, eu vou ganhar menos e como é que eu vou pagar as contas? Você vai diminuir suas contas.
De repente vê aí no seu orçamento o tanto que você está gastando com remédio, o tanto que você está gastando com hospital, com plano de saúde e tudo, e se de repente se você trabalhasse menos, você não teria esse gasto. Beleza? A Ana Paula disse Araripina, Pernambuco. Araripina, Falei Pernambuco. certo, Ana Paula? Poxa, muito legal. Então um abraço aí para todo mundo em Pernambuco, hein? Pois é, vamos ver então, ó. Agora nós vamos entrar fundo na cabeça do brasileiro, tá? Brasileiro na língua portuguesa quer dizer homem e mulher, tá bom? Sou professor de português. Essa questão de gênero a gente não discute. Na língua portuguesa, quando nós falamos brasileiro, refere-se a homem e mulher. Então nós vamos entrar agora a fundo na caixa de ferramenta do cidadão brasileiro. A cultura de desperdício de tempo. A gente tem uma cultura. A nossa caixa de ferramenta está cheia de ferramentas que não deveria estar lá. Horas livres desperdiçadas. Você nunca parou para pensar nisso, talvez até hoje. O que você faz de 6 horas da tarde até meia-noite? O que você tem feito de 6 horas da tarde até meia-noite? O brasileiro, todos os brasileiros, né, têm 8 horas livres por dia, mas muitas vezes são desperdiçadas com atividades improdutivas. Por quê? Vamos continuar, a gente está adentrando aí no âmago, na caixa de ferramenta do brasileiro. Nós não acreditamos que merecemos desfrutar tempo de qualidade. Tem pessoas que se ela parar e sentar numa cadeira, parece que a cadeira esquenta. E começa a pensar, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer alguma coisa. Foi um indireto aí. Eu tenho que limpar alguma coisa, eu tenho que arrumar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso sentar. Tá errado, alguma coisa está errada. Não tem nada de errado. Você pode desfrutar e não é só poder. Você merece. Isso no inglês a gente chama de mindset. É quando você vira essa chave. É você entender que mais do que poder, porque poder você pode qualquer coisa, inclusive as coisas erradas. Você merece desfrute. Você merece descanso. Você merece lazer. A gente cresceu, de repente, pela dificuldade do Nordeste, trabalhar no Sudeste, viajar de pau de arara. Eu estou falando da realidade dos meus pais. Então a gente cresceu vendo tanto sofrimento, tanta dificuldade, tendo que trabalhar na lavoura, trabalhar de manhã cedo até de noite, tudo com dificuldade, que a gente desenvolveu uma cultura de sofrimento e passou-se a achar que é normal uma vida de sofrimento. Hoje a gente estava ouvindo no carro uma música e eu falei, não concordo com essa música. A música é muito bonita. É uma música do Tim Maia. Ele fala assim, que uns nascem para sofrer enquanto outros riem. Que a gente tem que entender que uns nascem para sofrer enquanto outros nascem para rir. Conversa, isso foi que contaram para você. Isso não é para ser para a sua vida. Você merece uma vida próspera, você merece uma vida feliz, você merece ter isso hoje. Não é daqui a um ano, não é daqui a 30 dias, não, é hoje. Porque o que você tem é o hoje. O ontem já foi, o amanhã não existe. O que você tem é o hoje. Então, por que a pessoa hoje não se diverte, não desfruta, não tem um momento de lazer de qualidade? Porque, infelizmente, ela acha que não merece. Ela acha que tem que estar carregando um fardo nas costas pesadíssimo. E aí, se você é cristão, alguém falou alguma coisa aí? A Carol entrou. Carol, então você chegou em casa, né? Tá tudo bem? Carol é minha filha, estava aqui com a gente. Então, Jesus diz assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado quer dizer que você está levando um peso que não é para você estar levando. A avó que chegou. Que bom. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se você acredita em Jesus, meu amigo, minha amiga, não carrega peso nas costas que não é seu. Se você está carregando um peso que não é seu, você não está seguindo Jesus. Você não está sendo um cristão. Porque ele disse, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é pesadíssimo. Não, que é leve e suave. Então, o que Jesus tem para oferecer para a gente
de carga é leve e suave. Ele nos chamou para termos uma vida e uma vida em abundância. Então, se você é cristão, esse é o recado para você. Ele te chamou para ser feliz hoje. Lá, quando ele está na cruz, que o ladrão tem um que fala, você não disse que é Deus, então desce daí e salva nós dois. Aí o outro ladrão fala, cala a boca, rapaz. A gente está aqui porque a gente merece estar aqui, mas ele não. Aí Jesus fala, olha, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então a promessa de Jesus é para hoje. Quando a mulher do fluxo de sangue chegou e tocou nele, ele falou, vai, a tua fé te salvou. Quando Zaqueu chegou e subiu lá na árvore e ficou gritando, Jesus, filho de Davi, aí ele falou, olha, Zaqueu, convém que eu hoje repouso na sua casa. Então todos os milagres, tudo que aconteceu com Jesus foi no tempo presente, em atividade. Então Jesus nos chamou para vivermos o melhor da nossa vida hoje. E você precisa entender que você merece. Por que que você merece? Porque você é filho dele. Você é herdeiro. Né? Tem uma brincadeira aí com o Jorginho, né? Do beach tênis. Ele sempre fala que ele é herdeiro. Então que ele tem uma vida abençoada, que ele pode fazer todas as coisas, porque ele é herdeiro. E eu quero dizer isso para você hoje. Você é herdeiro, você é herdeira. Então você pode, você merece ter felicidade, ter alegria, ter momento de desfrute hoje. Recomendo para você, se você nunca recebeu uma massagem, se você nunca teve a coragem de pagar para alguém, uma profissional ou um profissional fazer uma massagem porque você achou que não merecia, achou que era gasto desnecessário, coloca aí, coloca uma data. Você já recebeu massagem? Já. Coloca uma data aí, fala assim, vou amanhã, vou quinta-feira, vou sexta-feira. E para de colocar escorpião no bolso com coisa que é para o seu benefício. Ah, mas é muito caro. Não existe caro quando há valor, tá bom? Ainda mais quando envolve saúde, que é muito mais terapêutico do que se imagina. Isso é investimento. Ah, é R$100, ah, é R$150. Nem... Você pode até fazer uma pesquisa de valor, tranquilo. Mas você não vai deixar de fazer por conta do valor, por conta do preço. Porque preço e valor são coisas diferentes, tá? Preço é o que você coloca em qualquer coisa. Valor é o que te agrega, é o que volta para você. Então, quando você faz uma massagem, você está tendo um desfrute. Você pode colocar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou no mínimo, pelo menos uma vez ao mês, você receber uma massagem, tá bom? A gente vai falar depois de aula de dança, meditação. Da dança a gente sabe, né, Lu? A Ana Paula também se falou também, é da dança. Pronto. A dança é uma excelente terapia, então é um excelente momento de desfrute. Carol tá fez bom? terapia esse final de semana também, né? Carol dançou. Foi, a Carol dançou também, fiquei muito feliz. Ah, galera, olha só, hein? Eu ia falar no comecinho da live e não falei. Esse final de semana para mim foi fenomenal. A minha mãe casou. Eu estava lembrando hoje que quando eu assisti o programa do Gugu, tinha um programa do Gugu, uma parte do programa que era com crianças, né? Aí o Gugu sempre tentava fazer uma pergunta para deixar a criança desconcertada. Aí ele perguntava para ela assim, qual é o nome do seu pai? Tá. E qual é o nome da sua mãe? Tá. Eles te convidaram para ir no casamento deles? Aí o menino olhava para ele e falava, olha pro outro, falava, não. Aí o Gugu sentava no chão e falava, não acredito. Os seus pais não te convidou para o casamento deles? Será que eles não gostam de você? Aí você fala assim, ué. Aí a criança sentava também, colocava a mão no queixo e eles começavam. Aí o Gugu sabia que com essa pergunta, né, ele deixava a criança desconcertada. Pois é, se o Gugu perguntasse para mim, né, o Gugu já não tá mais entre a gente. Chilene! Ó, a Chilene, minha prima, tava lá no casamento. Também fez terapia, dançou bastante. Dançou muito. Então, se o Gugu perguntasse para mim se eu fui convidado para o casamento dos meus pais, eu fui. Eu fui convidado e entrei com a minha mãe. Eu também. Você também. Você foi convidado no casamento da sua mãe? Sim. Olha, somos duas pessoas em raridade. Você que está assistindo a gente aí. Você foi convidado para o casamento dos seus pais? Só que os meus pais... Um beijo pra você, eu amo vocês demais. Casamento top. O casamento foi demais. Só que esse casamento aí teve 45 anos de noivado. Mais disso. Não, foi 45. Mais de 40, o padre falou mais de 40 e depois eu fui e dei a cola para ele. 45 anos de noivado. Caramba, hein? E aí o casamento foi agora, aconteceu sábado. E mais uma dica rapidinha para vocês aqui. O casamento foi adiado no ano passado e aconteceu sábado passado agora.
No ano passado eu fiquei tão feliz com a ideia, tão entusiasmado, que eu comecei a postar em todos os lugares, falar com todo mundo que minha mãe ia casar de véu e grinalda, e falei, inclusive, eu tenho uma palestra gravada, que eu falei na palestra e tal, e aconteceu que na semana não houve casamento. E uma coisa que a gente aprende dentro da inteligência emocional é nós não falarmos previamente dos nossos projetos e de coisas que nós queremos com muito afinco. Isso aí fica uma dica para você, tá? Se você tem um projeto, se você tem um sonho, se você está com alguma coisa aí no forno para acontecer e ainda não aconteceu, não divulga. É uma dica de ouro para você, não divulga. Infelizmente, nós vivemos de energia e nem todo mundo sonha no mesmo nível que você sonha. Às vezes você está desfrutando, você está compartilhando um momento muito feliz na sua vida de algo que vai vir e você está compartilhando com uma pessoa que está gerando energia totalmente contrária à sua e de repente pode acontecer alguma coisa e o que você estava esperando acontecer não aconteça. Então, vocês viram na minha rede social, eu praticamente não falei nada, eu dei algumas dicas, né? Mas não disse o que ia acontecer e foi isso. Minha mãezinha linda casou, 45 anos de noivado, foi muito lindo, foi muito engraçado. Achei que era 50, né? História linda, muito bom a empolgação dela. E o Zé todo feliz. Foi. A O Shirlene Zé tava diferente, ainda daquele Tava. jeito lá não. A Shirlene é minha prima e irmã, a gente cresceu junto. O pai dela hoje também já está no céu, era meu padrinho. Então, Ela falou que não foi convidada pro casamento dos pais dela. pois é, Shirlene, que Eu fui pena, na né? barriga, Shirlene. Ah, você não foi convidado, então você Eu foi levada. participei. Ah, Mas você eu não tava foi. lá, você não. Mas não te convidaram. Eu estava. Você tava, agora tava. Eu só não só tava como eu entrei com a minha mãe. E aí, você entrou com a sua mãe? Eu tava na barriga dela. A Carol, eu também não fui. A Carol também não foi convidada, não, né? Coitada, ela só falou isso o final de semana todo, eu não fui. A Carol também não foi convidada. A Carol também não foi convidada para o casamento da minha irmã, porque ela também não tinha nascido ainda. Então, feito aí, galera, esse colchete, né? Vamos voltar aqui para nossa live. Ciclo de estresse. Então, ó, a gente falou horas livres desperdiçadas, falta de valorização própria. É o próprio brasileiro que não se valoriza e que não acha que merece ter um momento de desfrute. E você merece. Enquanto outros países aproveitam o tempo livre, muitos brasileiros estão presos num ciclo de estresse. Como é que é esse ciclo de estresse? Primeiro que ciclo é uma coisa que não tem fim. Existem vários ciclos de estresse, tá? A gente vai falar só rapidamente aqui de alguns, por conta já do horário nosso que está avançado. Mas ciclos de estresse, jogos, bebidas, vícios, pornografia, toda e qualquer coisa tóxica que você começa a fazer e não para. E quando você vê, passou o tempo. O que é uma coisa que hoje todo mundo tem? Você não vê, quando você olha, já foi 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Não, que você está mexendo. Celular, rede social, Instagram. Depois olha no seu Instagram aí o tempo de uso que você tem. Se você usa como desfrute, inteligentemente e organizadamente, beleza. Você fala assim, não, eu agora não quero pensar em nada, eu quero tirar meia hora aqui para mim, só para eu ver os gatinhos pulando na janela e os gatinhos dando porrada nos gatos, nos cachorros. Ele falou no WhatsApp, principalmente. Pois é. Se você faz sabendo e com tempo marcado e você usa como desfrute, beleza. Agora, se você está sendo viciado, você está sendo escravo e você nem está vendo o tempo passar e ainda está comprando um monte de coisa que não precisa, isso não é desfrute, tá? Isso é ciclo de perca de tempo. Isso é ciclo de estresse. Isso é coisa que vai gerar estresse na sua cabeça. Ficar seguindo as outras pessoas, principalmente em relacionamento, isso é ciclo de estresse. Então, use o seu tempo livre para o seu desfrute. Tá bom? Risco da escala 4x3, sem a mudança de mentalidade, tá bom? Como eu falei no comecinho aqui, pessoas entraram depois, a gente não está abordando em nada a visão política brasileira. A gente não vai abordar quem fez, quem não fez, quem é a favor, quem não é a favor, se é certo ou se é errado. A gente está falando do aspecto mental, o aspecto da saúde das pessoas que hoje, se elas estariam preparadas emocionalmente para a escala 4x3 ou não, e se ela seria favorável ou não, tá bom? Vamos entrar então agora nessa parte.
Quais os riscos da escala 4x3 sem uma mudança de mentalidade, tá bom? Sendo aprovado ou não. Primeiro, condicionamento ao trabalho. Brasileiros podem buscar um segundo emprego por estarem acostumados a viver para trabalhar. Se você não entender que você merece desfrute, sabe o que você vai fazer se for aprovado 4x3? Você vai procurar um emprego para você trabalhar sexta, sábado e domingo. Aí uma coisa que era para você ter desfrute e tempo livre, o estresse vai ser maior ainda, você vai arrumar mais estresse, você vai dizer, eita fé, então agora eu tenho mais 3 dias, vou arrumar um segundo emprego. Por quê? Eu nunca fiquei sem trabalhar, né? A gente lembra lá do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que o Júlio tinha 2 empregos. Aí você vai querer arrumar um outro emprego, porque está com tempo livre. E aí, mas esse tempo livre não era para você ter desfrute? Não era para... Você não vivia com o que você está ganhando trabalhando de 5x1, 6x1, 5x2 ou 6x1? Ruim ou mal, você não estava vivendo? Você não vai continuar ganhando a mesma coisa? Por que então que agora nesses 3 dias que, se isso acontecer, você vai passar a ter, por que você tem que arrumar um outro emprego? Porque você aprendeu que você tem que ficar o tempo inteiro trabalhando. Porque você aprendeu que você não merece momento de descanso. Porque você aprendeu que você não merece momento de lazer, de desfrute. Então o que tem que acontecer? Virar sua chave. Você tem que mudar a sua mentalidade. Na própria Bíblia fala assim, não vos conformeis com essa geração, mas antes renovais a vossa mente, para que saibas qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é que seus filhos sejam felizes, sejam saudáveis. E para você ser saudável, você precisa de descanso, tá bom? Até Deus, segundo a Bíblia, no 7º dia descansou. Então, imagina, né? Eu sei que isso é uma figura de linguagem, porque Deus não cansa, mas é para nos ensinar, para nos dar o exemplo de que nós precisamos do nosso momento de desfrute, tá bom? Qual um outro problema na escala 4x3 sem uma mudança de mentalidade? Você vai achar que o salário é insuficiente, que realmente é. Mas, se você já vivia, se o seu salário não vai diminuir e você vai ter 3 dias a mais, você não está diminuindo seu salário. Então a mentalidade é, o que eu vou fazer nesses 3 dias? Se a intenção desses 3 dias é melhorar a saúde mental do trabalhador brasileiro, o trabalhador brasileiro precisa nesses 3 dias descansar. E a gente sabe que isso não vai acontecer, se não mudar a mentalidade. Hoje, quem está trabalhando 6x1, está tentando arrumar ainda outra forma de trabalhar, ainda vai para o emprego, ainda leva uma coisa para vender ou tenta fazer alguma coisa para tentar melhorar a receita, porque a gente sabe que o salário não é suficiente, a gente vai falar daqui a pouco, porque que a escala 4x3 tem dado tão certo na Holanda e na Dinamarca. Ó, nosso tempo está avançadíssimo, hein? O terceiro ponto, falta de mentalidade de descanso. Então, condicionamento ao trabalho, o brasileiro acha que não pode ficar sem trabalhar. Segundo, realmente o salário é insuficiente. E o terceiro é a falta de mentalidade de descanso. A mudança ela precisa ser acompanhada de entendimento sobre a importância do lazer. Se não houver essa mentalidade, um trabalho para que o brasileiro entenda que ele merece ter um lazer, não vai ocorrer esse lazer. Vai ocorrer mais trabalho. Eu não vi ninguém falando sobre isso, tá? Eu vi as pessoas falando assim, o empresário vai diminuir o salário, o empresário vai ter que arrumar mais um trabalhador. E quem vai ser esse trabalhador? Esse trabalhador vai ser o cara que trabalha do lado. Ele vai fazer 2 escalas, ele vai trabalhar de plantão, ele vai trabalhar 2 escalas. Ele vai trabalhar numa empresa de segunda a quinta e na outra empresa de sexta a domingo. Pode esperar. Porque ele não tem a mentalidade de desfrute. Se der uma vaguinha para ele 1 hora a mais, ele vai arrumar trabalho. Então, como é que você vai conseguir fazer? Começa já a treinar a partir de agora. No seu trabalho, começa a pensar o que eu estou fazendo com essas 8 horas que sobram. Eu preciso fazer que essas 8 horas que sobram sejam revertidas para mim. Estudando, tendo um momento de desfrute, um momento de lazer, a própria massagem, a dança e outras coisas que você pode escolher, tá bom? Quais os perigos do 4x3 sem mudança de mentalidade? Então, condicionamento ao trabalho excessivo. Com 3 dias livres, muitos brasileiros podem buscar um segundo emprego, não aproveitando o descanso devido à cultura de não merecimento. Começa a colocar na sua cabeça que você merece. Senão você vai ter burnout, senão você vai morrer de trabalhar, literalmente.
tá bom? Outro impacto econômico e social, sem políticas de incentivo à qualidade de vida, né? O nosso colega falou no começo aí, quando eu dei o exemplo da Austrália, ele falou isso é qualidade de vida. Se não tiver incentivo políticas, né, de incentivo educacionais de qualidade de vida, a pessoa entender que ela descansar é bom para ela, o aumento de empregos informais pode gerar mais problemas de saúde e estresse do que há hoje. Na verdade, eles querem controlar isso, né? Porque os trabalhos, as doenças causadas por excesso de trabalho estão aumentando cada dia mais, ainda mais depois da pandemia. Então, o governo quer ter um certo controle disso, reduzindo por meio da mudança de escala. O brasileiro, o trabalhador, tendo menos problemas emocionais, menos problemas de depressão, ansiedade, burnout, vai diminuir a fila nos hospitais, vai diminuir o impacto acidente no trânsito, violência, assassinato, tudo isso é porque a pessoa está nervosa, está estressada. Então a pessoa tendo descanso diminui tudo isso. Mas se não tiver uma mentalidade, vai piorar, porque aí a pessoa que já está estressada vai arrumar um outro emprego, na esperança de aumentar a renda financeira, mas acabando com a própria saúde. Então, prós e contras da escala 4x3. Prós, mais tempo livre, maior disponibilidade para lazer, descanso, convivência, menor desgaste, redução do estresse físico e mental. Aí tem que haver uma mudança cultural, que é uma possibilidade de reestruturação cultural a longo prazo, isso não vai ser do dia para a noite. E qual é o risco? O risco é um aumento de empregos informais, endividamento e aumento de estresse, aumento de problemas emocionais, se a pessoa não entender que esse tempo é para ela mesma. Agora, curiosidade aqui, ó. Estamos acabando já, hein? Por que lá na Holanda e na Dinamarca, eu coloquei o slide aqui, ó, depois vai acompanhar lá no nosso YouTube, tá? Lá funciona 3x4. Por que eles não têm um segundo emprego? Já mudou a cultura. Não só isso. Tem um detalhezinho bem sutil. Qual o salário mínimo na Holanda? Não faço ideia. 17 mil reais. Qual o salário mínimo na Dinamarca? Não sei. 21 mil reais. Eu vou querer um segundo emprego se eu ganhar 21 mil reais? Dificilmente. Então, eles têm um adeno para não ter um segundo emprego. Quando eu estava na Austrália, na época da pandemia, nós fomos proibidos de sair de casa. Mas nós tivemos um incentivo de $700 por semana. 4 vezes 3, 28. Né? 3 vezes 7, 21, 28. Nós ganhávamos $2.800 para não irmos trabalhar. Era um bom incentivo, né? $2.800, 2 vezes 5, 10, 11 mil reais. A gente ganhava na época da pandemia para não sair de casa. Então, 4x3. Mas é porque também pode olhar o valor em real, né? Porque os gastos lá são Não, os gastos são maiores, mas também o valor era maior, o gasto era maior. Com a realidade de lá. É condizente, mas maior. Mas maior, não mais maior. Mas a política administrativa entendia que a pessoa que pegava o Covid ia dar muito mais prejuízo para o governo do que ficar em casa. Valia mais a pena dar os $700 para ficar em casa do que deixar na rua, fazendo outras pessoas ficarem doentes e aumentando a fila e tendo que comprar respirador e tal. Então hoje, de repente, para médio e longo prazo, haver um aumento no salário mínimo e essas pessoas trabalharem menos, vai diminuir a fila nos hospitais, vai diminuir o estresse, vai diminuir acidente de trânsito, vai ter um aumento de receita no próprio caixa, no próprio recurso, porque a pessoa estando saudável, uma das maiores despesas hoje para o governo é com saúde. E se você for ver a razão, a grande maioria é por conta do estresse. E no método GIFT, o que a gente fala nele? Ó? A gente incentiva você a ter gratidão, vai diminuir o seu estresse, você vai valorizar os pequenos momentos do dia a dia, você trabalhar sua inteligência emocional, investir em atividades que te façam crescer, como dançar, como ler, como pintar, como fazer, assistir um filme, fazer alguma coisa, uma massagem, a dança. A gente fala sobre a fé, confiar no equilíbrio com uma melhor forma de viver
e crer que isso é possível. E o mais importante, dentro do que a gente está falando hoje, que é viver no presente. Planejar o seu lazer e conectar com quem você ama. Você desfrutar o seu tempo é você estar com seus pais, é você estar com seu esposo, com seus filhos, ter um tempo de lazer, um tempo de qualidade com as pessoas que você ama. E o método Gift pode transformar a sua relação com o tempo com 4 pilares essenciais, que é a gratidão, inteligência emocional, fé e viver no tempo presente. Pequenas mudanças, como repensar a sua rotina, pode fazer uma grande diferença na sua vida, tá bom? Então hoje o que eu queria trazer para vocês era isso. Eu falei já do paralelo, né, do Brasil e Austrália, né? O Brasil, a gente tem essa cultura de trabalhar o tempo inteiro. Já na Austrália tem a cultura de pelo menos 8 horas de desfrute diário, não é no final de semana, o final de semana é inteiro. Eles desfrutam o final de semana inteiro. Você não vai ver um australiano querendo trabalhar no final de semana. A gente fala assim, rapaz, esse pessoal não é preguiçoso. Não. Eles estavam realmente fazendo o que é correto, estão fazendo o que é correto, porque chegavam na segunda-feira e iriam trabalhar descansado. Sem isso, há o risco de transformar os dias livres em mais trabalho, estresse e menos qualidade de vida. Então você tem que entender que você merece. E encerrando aqui, eu quero convidar vocês para o dia 28, nós iremos fazer um webinário com a finalidade de a gente falar um pouco mais sobre o método Gift, sobre como você ter mais gratidão, você ser protagonista da sua vida, você entender que você merece, você entender o que é ciclo de proximidade, você entender a evolução do desenvolvimento pessoal, que passa pelo bom humor, pela gratidão e o reconhecimento, você entender a diferença entre acreditar e crer, que tem uma diferença enorme, vai fazer com que você entenda que você merece ser feliz no presente. Então eu queria de novo, se você ainda não segue a gente aí, segue a gente aí, Método Gift no Instagram, segue a gente lá no YouTube, Método Gift, Gift escreve G-I-F-T, tá bom? E eu queria fazer um desafio para você, que você nos próximos 3 dias, você dedicasse pelo menos 30 minutos, porque o hábito ele vem da constância. Então eu já falar para você fazer 8 horas, se você nunca fez, você não vai fazer. Então meia hora, tá bom? Meia hora a partir de amanhã, você falar assim, essa meia hora é minha. O que eu quero fazer? Não é ficar no celular. Não é ficar no celular e não é cuidar da casa. Não é trabalho doméstico, tá? Por mais que você goste. Problema nas redes sociais. Não. Notícia ruim. Nada tóxico. Tem que ser uma coisa boa. Uma massagem, uma dança, cantar uma música, tocar um instrumento. Uma aula de dança no YouTube, uma aula de yoga, fazer alguma coisa que vai te fazer bem. Que quando terminar você fala assim, nossa, nunca tinha feito isso. Ou nossa, há muito tempo eu não fazia isso. Nossa, há muito tempo eu queria fazer isso. Tá bom? 30 minutinhos. Comece a fazer isso nos próximos 3 dias. E continua. E de repente vai aumentando para você chegar a usufruir das suas 8 horas, tá bom? Faça isso com dança, uma caminhada, uma leitura, conversar com alguém que você gosta. E, novamente, lembrando você, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, tanto aqui no Instagram, como também no YouTube. E dia 28, se você quiser se inscrever, a gente teve um probleminha com a nossa página, mas eu acho que vai estar sendo resolvida hoje. Se você quiser se inscrever para o nosso webinário no dia 28, que vai ser quinta-feira que vem, se você não conseguir se inscrever no link na bio, manda uma mensagem para a gente no direct, que a gente vai reservar a sua inscrição totalmente gratuito, tá? O Fonseca disse uma aula super eficaz. Que bom, Fonseca, que você gostou. Legal, eficaz. Legal, Fonseca. Muito legal. E o que você pode fazer então? Você pode mandar esse aviãozinho aí para outras pessoas que você sabe que está trabalhando igual doido e está deixando de viver. O tempo passa, a vida passa e passa rápido. Então, aproveite cada dia, viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Sabe por quê? Não sei se estarei viva amanhã. Porque pode ser que seja. Vai então, que você acerta. Vai que você acerta. Então, viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Viva hoje da melhor forma que você puder viver e entenda, você merece ser feliz, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem. Até mais.